Eu salvo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, irmãos, estamos reunidos em busca daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe. Ele diz que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa questão desse que vamos cantar agora, vamos começar de uma forma diferente, mas antes de louvarmos, eu vou pedir à nossa irmã Valcléria que esteja orando nesse momento. Amém. Amados, eu convido a igreja nesse momento a se estar de pé e possamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4. É uma leitura participativa do versículo 7 ao 21. Eu vou estar pedindo à irmã Rejane e à irmã Valcléria. Eu vou estar lendo e as irmãs também podem me auxiliar. 1 João, capítulo 4, do 7 ao 21. Amém, igreja? Eu vou estar lendo primeiro e as irmãs podem me auxiliar. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco,
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Amém, igreja? Deus é amor. Deus é amor independente das circunstâncias. Mas antes de louvarmos, eu vou estar orando nesse momento por essa palavra lida. Ele diz, ame uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Senhor Deus, Pai eterno, graças te dou nesse momento, pela tua insistência, Senhor Deus, em nos dar a verdadeira salvação de nossas vidas. Que a cada um aqui presente, Senhor Deus, o seu amor transborde, Senhor Deus, a partir das nossas atitudes. Que nós possamos ser servos perseverantes em te buscar em espírito e em verdade. Que as nossas famílias, Senhor Deus, sejam lapidadas, que elas possam ser plantadas, Senhor Deus, pois a nossa terra já foi arada. Mas que a tua semente, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, plantada. E que teu amor venha a cada vez mais transbordar, Senhor Deus, por mais que seja difícil na nossa visão. Queremos desistir, mas que nessa noite você não volte para casa da mesma forma que chegou. Eu não o conheço, mas o Senhor é onisciente em sua vida. Que a igreja num todo continue buscando e adorando o Senhor em espírito e em verdade. Amém. A igreja poder sentar. Esse louvor que vamos agora, ele tem por título, um vento forte. E quantos de nós não percebemos o Espírito Santo nos arrodear? Muitas vezes queremos cair pelo caminho, mas o vento forte do Espírito Santo de Deus nos levanta, nos faz caminhar. Em Romanos 8:26 nos diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por vós, com gemidos inexprimíveis. Assim seja o agir de Deus em nossas vidas. Um vento forte soprou nesse lugar, trouxe com ele a bonança e a paz, que eu vou falar. Algo diferente invadiu meu ser, não dá pra disfarçar, não dá pra me conter. Sinto que estou navegando em alto mar, posso saltar, sorrir, cantar e até chorar. Algo diferente invadiu meu ser, não dá pra disfarçar, não dá pra esconder. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, um vento forte soprou nesse lugar, trouxe com ele a bonança e a paz, que eu vou falar. Algo diferente invadiu meu ser, não dá pra disfarçar, não dá. Espírito
Espírito Santo, Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Amém. Que o vento forte continue. Não importa a tempestade, não importa a dificuldade. Mas quando diz um vento forte balançou, nós sabemos que esses balanços de nossas vidas, eles vão continuar. Mas temos um Deus no controle, independente das circunstâncias. Em Salmos 42, 11, nos diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e é o meu Deus. Que Ele continue, irmãos, como diz aqui, Ele é a nossa face e é o nosso Deus. Por isso devemos, ou seja, perto eu quero estar do Senhor por toda a minha vida. Perto quero estar, Glória a Deus. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Não importa as circunstâncias,
né? Não importa. Devemos sim buscar o Senhor por toda a nossa vida. Meus amados, nesse momento de confraternização, acho que já tem uma certa flexibilidade. Nós não podemos abraçar, mas podemos pelo menos dar um toque, não um murro, mas coisa jovial, né, irmã Maria Helena? Sejam bem-vindos, irmãos. É bom rever os irmãos retornando à igreja. Devemos, sim, irmão, em meio às barreiras que aparecem em nossas vidas, continuarmos. Em 1 Crônicas 29:11, nos diz: Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e Tu te exaltastes como chefe sobre todos nós. Quando lemos essa passagem, só nos diz que o Senhor está conosco no deserto. E se Ele está conosco no deserto, é vitória certa. Que a igreja possa se colocar de pé nesse momento, e na palma da mão, e aquele que sentiu o desejo de cumprimentar o irmão, toque, mantenha a distância, mantenha. Quando a noite fria Mas toque cair sobre mim, na. Na palma da mão, igreja. E no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Ti confiar, e me levará em Ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando Sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu pulo, danço na presença do Rei. Grito de júbilo, grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, A igreja. então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei andando e dançando em Sua presença. então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. A igreja. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua
sua presença, Senhor. Eu gostaria de ouvir a igreja louvando essa aí. É possível? Então eu direi: e eu passarei. Amém. Foi o ensaio, eu quero ouvir mais forte, porque para o Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, irmão. Vamos lá de novo. Então eu direi: Abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. então eu direi, Oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Senhor. Amém, amém, irmãos. Devemos sim continuar, né, valorizando o que o Senhor tem feito em nossas vidas. E por mencionar a palavra valor, nós como cristãos, como servos que fomos chamados, nós temos valorizado o que o Senhor tem feito em nossas vidas. É uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. Hoje, uma prova que eu estava fazendo no curso, a professora botou 6 pessoas, 6 perfis de pessoas diferentes. Primeiro nós escolhíamos os perfis das pessoas que a gente queria levar para uma caverna, para depois conhecer de fato as pessoas. E o que eu achei interessante que falou de algumas pessoas que lutas e situações interessantes. Mas tinha uma questão, onde a pessoa era negra, mas batalhadora. Na outra falava do que nós conhecemos muito, do perfil dele. Não sou professor de inglês, mas é Martin Luther King, uma coisa assim. Não é isso, pastor? E é interessante o perfil dele, o quanto ele valorizou para si as coisas. Nós como servos de Deus devemos sim valorizar o chamado, mas buscar intensamente o propósito que Ele tem em nossas vidas. Eu sei que cada um aqui tem. Nós temos irmãos antigos na igreja, outros chegando, não generalizando, outros que por falta de caminhar, que me entristece muito. Eu tenho orado por essas pessoas, para que a igreja volte num renovo num todo. Mas devemos valorizar o que nós temos. Eu quero que valorize. A igreja também pode cantar também. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Quero que você valorize, porque de fato nós temos valor para Deus. Meus amados, esse é um momento de dízimos e ofertas. Devemos sim, num todo, compromisso com a igreja, com a nossa consciência. Mas eu não falo do financeiro, eu falo da entrega de nossas vidas. Não tem entrega maior, não tem oferta maior do que uma verdadeira vida na presença do Senhor. Mas eu gostaria que a igreja também nos ajudasse e louvasse conosco do cantor cristão, o hino 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o teu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer,
Cristo Salvador me transformou. Amém. Foi o seu querer, foi o seu poder que nos libertou. Mas nesse momento eu vou estar pedindo ao irmão Bob que esteja orando pelos dízimos e ofertas. Oremos. Deus, nós queremos, ó Deus, desde já te render graças, ó Deus, por nossas vidas, ó Pai, por estarmos aqui diante da tua presença, ó Deus. E nesse momento, Pai, queremos colocar diante de ti, ó Deus, os dízimos e ofertas foram levantados nesta noite, ó Deus, que tu possas abençoar cada um dos participantes, ó Deus, desta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor, meu Deus, fazer multiplicar, Senhor, meu Pai, tudo, ó Deus, que eles colocaram, Senhor, meu Deus, principalmente as suas vidas, ó Deus, diante do altar, ó Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando esse culto, ó Pai, recebendo toda a adoração prestada a Ti neste lugar, ó Pai. Continua nos abençoando, segundo o que Tu queres, ó Pai. Que logo mais, ó Deus, Tu possas, assim, continuar usando Teus servos para falar aos nossos corações através da Tua mensagem, ó Pai. Continua abençoando esse culto, porque é em nome de Jesus que nós te suplicamos, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Meus amados, antes de passar a palavra ao nosso pastor, esse é um momento missionário. Eu vou estar convidando a nossa irmã Evani para estar com a oportunidade, irmã. Graça e paz, igreja. De início, todos nós vamos recitar o nosso tema, que está em todos os cartazes e aí na frente. Toda a igreja, porque Ele me amou. A divisa está em 1 João 4,19. Toda a igreja bem forte. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora eu vou convidar todas as crianças para entrarem com a bandeira. Posicionem. Aqui tem uma palavra do diretor de missões. Nós estamos fazendo a abertura de missões nacionais. Vamos dizer assim, um pouco atrasados, mas por conta da pandemia, a gente foi fazendo em detalhes cada campanha de missões. E o diretor manda uma palavra para cada igreja, que diz assim: porque Ele me amou. Compreender o quanto Deus nos amou é um dos primeiros passos para firmar a nossa fé. Em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador exclusivo, sendo nós pecadores, Ele provou que nos ama incondicionalmente, enviando o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. Isso é extremamente impactante e indescritível. Ele nos justificou de todos os nossos pecados, assumindo a nossa culpa por eles. Deu-nos vida eterna. Como é maravilhoso contemplar a graça de Deus, mesmo que não sejamos merecedores. É motivo para agradecermos com toda a nossa alma, força e coração. Diante desse grande amor, só nos resta dizer: Senhor, estamos aqui para servir, orar, buscar a Tua face e dedicar tudo o que somos e temos para cumprir a missão de multiplicar discípulos e viver para o louvor da Tua glória. Esta é a base do tema da campanha de missões deste ano, o grande amor de Deus. O Espírito Santo derramou em nosso coração o seu amor,
e nos fez novas criaturas para amar. Missões nacionais é o resultado do amor de Deus que flui por meio da nossa vida para levar o evangelho da graça a todas as pessoas em nossa pátria. Levar amor, compaixão e promover transformação de vidas. É o que nos motiva a trabalhar intensamente para realizar mais uma campanha com alegria, amor. Nada mais poderoso para nos motivar é o amor de Deus. Estamos vivendo um tempo de grandes desafios, devido ao isolamento social, às perdas irreparáveis, às muitas incertezas e medos decorrentes à Covid-19. A nossa geração está sendo impactada pelas profundas mudanças nos relacionamentos sociais. O mundo digital invadiu a nossa rotina completamente. Entretanto, é nos momentos de crises, mudanças e desafios que mais a obra do Senhor tem avançado. A história do cristianismo prova isso. Falamos de missões, percebemos o grande avanço da obra do Senhor em época de profundas lutas, e não será diferente agora. Estamos confiantes, vibrando, trabalhando com todo o coração, na total dependência do Espírito Santo, para proclamar a mensagem de salvação. Não podemos perder as oportunidades. Agradecemos a todas as igrejas, pastores, promotores, mobilizadores, missionários, irmãos e irmãs, que sempre estiveram envolvidos na realização da campanha de missões nacionais, orando, trabalhando e ofertando com muita alegria. Graças a vocês, milhares de vidas foram alcançadas e abençoadas com a pregação do Evangelho. Não podemos recuar, em hipótese alguma. Vamos avançar e multiplicar. Contamos com você para a realização de mais uma abençoada campanha de missões nacionais, porque Ele nos amou. Palavra de Fernando Brandão, diretor executivo de Missões Nacionais. E nesse momento eu peço ao nosso irmão Douglas que esteja orando pela abertura de Missões Nacionais. Santo Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, por estarmos aqui reunidos em teu nome a louvar a ti, porque tu és digno de toda honra e toda glória, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, diante de tudo que a gente já ouviu aqui nesta noite, principalmente dessa palavra a qual foi pronunciada pela nossa irmã Evani, transmitida. Em nome de Jesus Cristo, assim o Senhor possa tocar em nossos corações cada vez mais, nós possamos nos envolver com missões e assim estar cada vez mais engajados em prol do Teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu possa tocar em nossos corações como igreja Tua local, para que nós possamos nos mobilizar da forma correta e agir e estar assim, meu Deus, segurando a corda diante dessa missão a qual o Senhor colocou, não somente sobre os missionários, sobre aqueles que têm comissionamento especial, mas sim sobre toda a Tua igreja. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos em Teu nome nesta noite, em gratidão. Pai, abençoa cada uma das crianças que se faz presente, que faz parte dessa igreja, que em nome de Jesus, a Tua graça possa ser sobre a vida delas, a Tua proteção, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada coisa que nós possamos ouvir não entre em nosso ouvido, mas que mobilize o nosso coração e nós possamos agir e colocar em prática tudo que nós temos ouvido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesta noite diante do Senhor, diante do Deus poderoso e vivo que é Ti, Pai. Nós Te agradecemos, Jesus, porque tudo é por Ti e para Ti. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apesar do lar formoso, é por ti o meu amor.
minha pátria Voronil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ser feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, essa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá tempo serviu, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria Voronil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Amém. Antes de passar a palavra ao pastor, eu vou pedir à irmã Valcléria que esteja orando pelo pregador desta noite. Pai eterno, Deus santo, nós continuamos, ó Deus, em adoração ao teu nome nessa hora, Deus. E colocando, meu Deus, nessa hora também, Senhor, a vida do nosso pastor Paulino, Senhor, à tua disposição, ó Pai. Que o Senhor possa, assim, estar usando o teu servo da maneira como te agrada, ó Deus. Fala ao coração dele, meu Deus, e que ele possa transmitir a nós, meu Deus, não o que nós desejamos ouvir, ó Deus, mas o que nós necessitamos ouvir, ó Pai. E que tua palavra, meu Deus, que é vida, que é fonte de salvação, meu Deus, que é fonte de cura, de libertação. Ó Deus, que nós possamos, o que nós necessitarmos nessa noite, que assim, por meio do teu servo, o Senhor esteja derramando bênçãos, ó Pai. No nome de Jesus, nós assim te oramos e te pedimos que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que a tua palavra nos renove, nos transforme e fale diretamente aos nossos corações. Assim nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, e leamos os versos de 41 a 46. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, dos versos 41 a 46. Amém? Leiamos. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe
perguntas. Que o Senhor nosso Deus se digne aplicar esta palavra aos nossos corações. Amados irmãos, por muitas vezes, Jesus fez milagres, fez maravilhas no meio do povo, e que foram vistas por seus discípulos, e Jesus não permitia que eles propagassem o que ele havia dito. No dia em que Pedro declarou que Jesus era o Filho de Deus, Jesus disse a ele: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Mas ali, Jesus confirmou que ele era o Filho de Deus, mas ele disse aos discípulos: não digam nada para ninguém. Mas já aqui nesses dias, Jesus estava, depois dos fariseus terem questionado muitas coisas, questionaram sobre o divórcio, não é? E muitas outras coisas, e ele ter ensinado também bastante, os discípulos, aliás, os fariseus estavam com ele, e ele então resolveu fazer-lhes este interrogatório, e disse assim: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhes eles: de Davi. Jesus já esperava essa resposta, porque todos os judeus proclamavam isso e esperavam um Messias, filho de Davi. Um Messias que fosse um guerreiro, um conquistador, à semelhança de Davi, que tirasse os judeus do domínio romano e conquistassem muitas nações. Eles tinham uma ideia de um Messias político, de um Messias rei, que dominaria nações. Mas foi uma surpresa, que o Messias que eles receberam chegou a declarar: o meu reino não é deste mundo, no interrogatório para a sua crucificação. E quando eles confirmam aquilo que ele esperava deles, de dizer que Jesus era o filho de Davi, ele então faz esta pergunta: como, pois, Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, isso está no Salmo 110 e verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, Salmo 110 verso 1, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele filho do seu filho? O que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus estava mostrando para os judeus que eles precisavam ampliar, expandir o seu conhecimento acerca da palavra, acerca das Escrituras, que não era o bastante e nem era correto afirmar que Jesus era filho de Davi. Eu creio nisso aqui e vejo isso como uma revelação extraordinária. Até ali as pessoas viam Jesus apenas como um ser, homem, que havia nascido da família de Davi. Jesus queria ser visto muito mais do que como um descendente de Davi. O salmista aqui afirma, nessas palavras, e dá-nos a entender, que Jesus não era o filho de Davi como eles imaginavam, porque o seu reino não era um reino político,
que não seria suficiente chamá-lo de Messias, ou simplesmente o Messias, mas ele deveria ser visto tal como ele é, como Deus, o Filho de Deus. E ele diz: como pode? Ele diz ao meu Senhor, como poderia Davi chamar a Deus de Senhor, se Deus era o Senhor de Davi? Não seria esse o título adequado. O único adequado realmente seria Filho de Deus. Esta é uma pergunta que Jesus fez, não pedindo a eles que dissesse o que eles sentiam acerca do Filho de Deus. Não o que eles achavam do Filho de Deus, mas o que eles pensavam acerca do Filho de Deus. E nós hoje, qual seria a resposta que daríamos se fôssemos perguntados? Que pensais acerca do Cristo? Qual seria a nossa resposta? Estou colocando isso, gente, porque a resposta acerca disso é algo muito importante. Essa resposta, ela define o nosso destino eterno. Quem é Cristo para você? Quem é o Messias para você? No tempo de Jesus, certa vez Jesus perguntou sobre isso aos seus discípulos. E eles disseram: olha, é João Batista que ressuscitou. Outros diziam alguns dos profetas. Outros disseram é Elias. Século 17. Houve um avivalista chamado George Whitefield. Ele foi o responsável por um grande despertamento na Inglaterra. Aliás, na Grã-Bretanha. E principalmente nas colônias americanas. E ele afirmou o seguinte: ele disse que não se envergonhava de dizer às pessoas: Jesus Cristo é plenamente Deus. Isso porque as pessoas têm muitas ideias. Alguns ainda hoje veem Jesus como um iluminado, veem Jesus como um grande intelectual, como um pensador extraordinário, ou como uma pessoa de um coração extraordinário. Então veem ele como pessoa de excelentes qualidades, mas muitos ainda não acreditam nele como Deus. Então esse avivalista, ele diz que Cristo é plenamente Deus e que se Jesus Cristo não fosse verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, nunca mais ele pregaria o Evangelho de Cristo, pois esse Evangelho não seria Evangelho, seria apenas um sistema de ética moral. Ele tinha um amigo, Benjamin Franklin, era amigo dele. E Franklin era o cara que admirava Jesus como um grande intelectual. Mas ele esteve muito longe de pensar, pelo menos pensar, que Jesus Cristo era Deus. Agora vamos pensar um pouco, vamos um pouco mais na frente. O que pensou Isaías acerca de Jesus? Vamos ver a Isaías capítulo 9, verso 6.
E o que que diz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo que está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bem conhecido esse texto. Então vamos pensar nessa afirmativa. Maravilhoso. O que seria maravilhoso? Nós podemos pensar no Salmo 19, verso de 1 a 6, que fala sobre isso. Vamos citar apenas o verso 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Meus amados, isso é maravilhoso. Isso aqui é um hino extraordinário, de manifestação da criação, da manifestação da natureza. Agora vamos pensar nas obras maravilhosas das mãos de Deus. Quando a gente vive assim no meio da cidade, cercado de pedras, né, por todos os lados, aqui e dos lados, ainda sobra um espacinho para a gente olhar para o firmamento. A gente não tem condição de observar o quanto é maravilhosa essa criação de Deus, essa proclamação da glória de Deus. Mas quando você sai da zona urbana e você caminha um pouco para fora e você começa a olhar a beleza da vegetação, a observar, mesmo nos jardins dentro da zona urbana, a beleza das flores. Quando você começa a olhar, sentir a proximidade de uma cachoeira, ouvindo o som das águas, sentindo o cheiro da água, de manhã, pela manhã mesmo, dentro de uma mata, de uma floresta, você sente perfume das flores. Eu mesmo gosto do cheiro do ozônio quando vem a chuva. Então, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Eu me transporto nisso. É observar as flores, os campos, a olhar aquele luar do sertão. Eu já contei para os irmãos que um dia eu estava viajando, chegando próximo de Serra Talhada, e anoitecendo, a lua estava saindo, eu parei para observar. Ela saindo lá por trás ali do topo da serra, naquela parte cortada da pedra, da Serra Talhada, não é? E fiquei encantado com aquilo. É um hino à criação. Quando olhamos o firmamento, a infinidade de estrelas, o colorido do céu, um pôr do sol ou um nascer do sol, isso me leva a ser grato a Deus, por Ele ser Deus. A observar que se perde, ou alguém perde muito, ou perde, digamos assim, toda a sua existência, a sua vida, pelo fato de não crer em Deus, de não poder perceber essas maravilhas. E que tal a rotação dos planetas, né? Nosso sistema solar, uma coisa pequena, diante da grandiosidade que é o universo. E os planetas todos na sua órbita, não é? Com uma precisão extraordinária, executando os seus movimentos. O Sol, cumprindo o seu papel no universo, funcionando para nos beneficiar. As chuvas, este ar, este ventinho que chega agora aqui. Gente, não dá para você, dentro de uma
racionalidade perfeita e sadia. Ignorar a existência de Deus e, consequentemente, desprezar a revelação máxima de Deus, que é Jesus Cristo. Os rios, as montanhas, as planícies, enfim, toda essa maravilha, os animais, os pássaros. Eu outro dia fui na casa de um irmão, num sítio, já falei aqui, e ele me levou a lembrar um corinho que eu gostava há muito tempo. Esse corinho fala sobre a paz que Cristo dá a cada um de nós. Nós vamos ver lá mais na frente sobre essa questão da paz. E o corinho dizia assim: pássaros a cantar, rios a correr, quem tem Jesus tem motivo para viver. Aí dentro a gente repetia: pássaros a cantar, rios a correr, quem tem Jesus tem motivo para viver. E eu fiquei imaginando essa cena, um campo cheio de flores, e aquela movimentação dos pássaros, pequeninos, beija-flores, para um lado, para outro, né? Aquele movimento, e o perfume das flores, e os rios, com as suas águas limpas, correndo sobre as pedras, os peixinhos, né, ali naquela água limpa, como num aquário, né? Então tudo isso são maravilhas, obras das mãos de Deus. Então Isaías pensava de Deus dessa maneira. Ele via Cristo como maravilhoso, maravilhoso. E os seus ensinos, as curas que ele realizou, e os seus ensinos maravilhosos. E lembro que esses ensinos, e esse Jesus, que é Deus, que é o Messias, assim como ele levou durante toda a existência da humanidade, a partir do seu nascimento, da sua crucificação até hoje, a crer nele, a ter suas vidas preenchidas, a ter dado significado à vida de muitas pessoas que não tinham significado na vida. Ele faz com as pessoas ainda hoje. Eu estava vendo o testemunho de Augusto Cury. Augusto Cury, na sua entrevista, no seu testemunho, ele disse: eu fui, na atualidade, o maior ateu. Fui o maior ateu. Mas eu comecei a estudar a biografia de algumas personalidades. Eu estudei Sartre, estudei Marx, e foi citando um bocado de camarada, e eu cheguei a estudar a biografia de Jesus. E aí, eu me converti ao cristianismo. Eu deixei de ser ateu. Porque como pode existir um homem capaz de fazer o que Jesus fez? Ele disse assim, no auge da sua carreira, ele revelou o mais íntimo do seu coração a 3 discípulos, 3 jovens. Quem é o homem que no auge da sua carreira faria uma coisa dessa? Confiaria o seu mais forte e importante segredo, a relação com o Pai. E a sua fraqueza, a 3 jovens discípulos. Esse ser existiu? Sim.
E ele então escreveu o livro A Mente de Cristo. E se converteu ao cristianismo. Então, gente, Jesus ainda hoje, Ele é Deus. E Ele faz maravilhas. Mas Ele não é somente maravilhoso, Ele é conselheiro. Conselheiro. Isaías 11:2 diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então, quem é esse conselheiro? Jesus. Ele é o Espírito do Senhor, Ele é sabedoria, Ele é entendimento, Ele é fortaleza, Ele é conhecimento, Ele é respeito, Ele é temor ao Senhor. Então é esse o Cristo no qual nós cremos, com toda credencial para ser o nosso conselheiro. E Ele disse que iria para o Pai, mas nos daria o Espírito Santo. E hoje nós temos e cremos no Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que é o nosso guia em cada dia. E ainda diz, e a gente pode perguntar, quem nós conhecemos com conselhos mais edificantes do que Jesus? Vejam, leiam, compreendam, entendam os seus ensinos e veremos que é algo extraordinário, que é algo que não se pode comparar a nada que já foi criado nesse mundo ou foi dito nesse mundo. E há alguns conselhos bem interessantes, que pega na gente mesmo. Quando eu estava lendo isso aqui, eu estava vendo isso, né? Por exemplo, ele nos aconselhou a perdoar, a chamada oração modelo, oração do Pai Nosso. Ele diz que o Pai, que Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados daqueles que nos devem, ou daqueles que nos ofenderam. Porque esta é uma condição para que o Pai perdoe os nossos pecados. Então, às vezes nós encontramos pessoas que não sabem perdoar. Ou então aquele tipo que diz assim, perdoo, mas não esqueço. Esquecer ninguém esquece. Mas o sentido disso é que nós lembramos, mas aquilo não dói mais. Enquanto dói, nós não perdoamos. Quando eles não fazem mais esse estrago em nós, é porque nós perdoamos. Como o pessoal diz na linguagem, nós liberamos perdão. E que para muitas pessoas é difícil, muito difícil. Ele nos ensinou que deveríamos esquecer as injúrias e não pagar o mal com o mal. Não pagar o mal com o mal. Não ser o dente, como é? Olho por olho, dente por dente. Não pagar. Por quê? Esquecer, perdoar. Porque isso faz muito mais mal a quem está com aquele sentimento do que a quem ofendeu. Adoece. Então, a terapêutica de Jesus, ou a terapia de Jesus é a terapia do perdão. Terapia do perdão. Outro, orar pelos inimigos. Diz assim, amai, aliás, pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tinha um irmão, sempre cito ele, Quirino, quando a gente conversava sobre isso, ele disse, irmão Paulino, é muito difícil. E você não consegue amar
a seu inimigo com esse amor humano. Mas vocês lembram do que a palavra de Deus diz? Que o amor de Deus, Ele pôs o seu amor no nosso coração. Então, se o amor de Deus está no nosso coração, nós somos capazes de amar o pior inimigo. É isso que eu acredito que falta para muitos cristãos. E se angustiam, que guardam rancor, que sofrem, porque não sabem perdoar, porque não têm vivido ou se apropriado desse amor que Deus pôs no seu coração. Orar pelos inimigos. E orar também pelos inimigos, né? Às vezes eu encontro cristão tão rancoroso, né? Tenho lidado com a situação dessa já há algum tempo. De uma irmã que acha que Deus tem que fazer alguma coisa com os seus vizinhos, porque os seus vizinhos a perturbam. E o exemplo que Jesus nos deu do perdão na cruz, né? Todo mundo lembra. Cercado por uma multidão que zombava dele, por uma multidão que o desprezava, por uma multidão que o considerava como lixo, como imundo, como diz aquele que vai morte de cruz, é imundo, é desprezível. Mas ele olhando para eles ali, mesmo sendo crucificado, estando ali, seus inimigos, praticando aquilo, ele ainda tem a força. Não é uma questão apenas de discurso, era o sentimento que estava no coração dele. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. E eu digo, irmãos, quero dizer isso para vocês, que é possível sim, que algumas vezes o nosso coração seja invadido por sentimentos, onde nós somos capazes de desejar o castigo, a vingança de alguém. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, a amar como Cristo amou. Nós somos seus filhos. Nascemos de novo. Então, esses sentimentos que nos fazem mal, eles devem ser expurgados dos nossos corações. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Outro aspecto citado por Isaías, Deus forte, Deus forte. O que é forte? Forte significa poder, significa força, não é? Então, existem muitos remendos da vida, né? Tem muitas pessoas, com aquela musculatura, aquela coisa todinha que sai assim, né? Tem uns que saem com camisa, ainda faz assim. Aliás, sem camisa, demonstrando a sua força, o seu poder. Olha, todas essas forças, poderes, etc e tal, que tem por aí, não é nada diante do poder de Jesus Cristo. Não é nada. E ainda a palavra de Deus diz que Ele é a nossa fortaleza. Quem é a nossa força? Quem é a nossa fortaleza? Quem é o nosso abrigo seguro, senão Jesus? Ele é a nossa fortaleza. Pela sua fortaleza e poder, nós somos revestidos de ânimo e de coragem. 2 Coríntios 12:9 nos mostra isso. Pela sua fortaleza. Não é pela minha força, mas
por Jesus Cristo. Ele é a minha fortaleza. É a fortaleza de cada um de nós. Ele é a nossa força. E ainda mais, ele diz que ele é o Pai da eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Todos temos pai, temos mãe. Mas nenhum deles vai viver eternamente, não é? Meu pai está com 89, 16 de junho do próximo ano, se estiver vivo, vai completar os 90 anos. E eu quero estar lá nos 90 anos dele. Mas não vai viver eternamente, não é? Mas nós temos alguém, nós temos um Pai, nós temos Jesus, que é o Pai da eternidade. Isso mostra algo maravilhoso, que ele mesmo na época, mesmo tendo nascido, mesmo sendo apenas uma criança, ele já era Pai da eternidade, porque ele ali apenas estava tomando forma humana. Ele é eterno, né? Ele é o Pai da eternidade. Quer dizer, desde o princípio, ele era Deus, certo? Então, o Pai da eternidade. Os reis da terra, os poderosos da terra, eles têm o seu auge, eles têm os seus reinos, eles têm a sua vitória, o seu poder exercido por algum tempo, mas não é eterno, por mais importante que ele seja. O império que nós vimos falar e sempre citamos, o Império Romano, muitos anos de existência de Império Romano, acabou, não existe mais, já foi. Mas o reinado de Cristo, esse é diferente. O reinado de Cristo é eterno, será para todos sempre. E ainda, o seu domínio é universal, do norte ao sul, do leste ao oeste. Nada está ou foge do seu poder, do seu domínio. Ele continua. Ainda, outra coisa é que esse Pai da eternidade, ele nos amou e ele nos ama. E o amor dele não é passageiro. Não é um amor como alguém que namora com alguém, diz que ama por algum tempo, depois se divorcia. Um amor que vai e que acaba. O amor de Jesus não tem nada a ver com isso. O amor de Jesus é eterno. Ele nos amou com amor eterno, amor eterno. E termina Isaías dizendo que ele é príncipe da paz, né? Príncipe da paz. Os judeus esperavam um príncipe guerreiro, né? Esperavam um príncipe guerreiro, mas não era. Ele é o príncipe da paz. E o que é paz? Paz é segurança, paz é tranquilidade, paz é harmonia, paz é comunhão, paz é segurança, mesmo no meio das tempestades, né? Mesmo no meio das tempestades. Quando Jesus veio ao mundo, o mundo estava em conflito. Então ele chega como o príncipe da paz. O mundo está em paz? Não, o mundo está em conflito. Mas ele é a nossa paz. O que quero dizer com isso, meus amados? Que pode, como o pessoal diz, pode chover canivete. Nós estamos seguros com o nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso Pai. Ele é o príncipe da paz. E os anjos anunciaram no seu nascimento, não é? Hosana. Hoje vos nasceu em Belém o príncipe da paz. Havia nascido. Lucas 2, de 8 a 14. Ele veio trazer a paz entre os homens. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ele veio trazer a paz aos homens. Feliz, né? A paz dos homens, a paz de cada pessoa, a paz para cada coração. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quem é Jesus?
Quem é Jesus para Isaías? Olha aqui. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso para Isaías. E para você? Quem é Jesus? Dessa resposta depende o seu destino eterno. Que Deus nos abençoe a termos e crermos no verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. No nome de Jesus. Logo após o culto, nós teremos o nosso culto administrativo. Hoje é dia de prestação de contas. Meus amados, compartilhar algo aqui com vocês. 12, do versículo 12 ao 14, nos fala: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós possamos ser servos, todos em um só Espírito, como uma família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, clamando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, proclamando
a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós desejamos a todos que tenham uma semana na presença do Senhor. Fiquem de pé para a bênção apostólica, mas logo depois nós prosseguiremos com a sessão regular da igreja. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja, sejam com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e por toda a eternidade. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz.